Mas então o Novo não corrobora esse grande temor das elites, que é o turismo dos pobres, que esse negócio de pobre viajar de avião não dá certo, porque depois vão querer fazer pagode, churrasco, mais dia menos dia, acabam derrubando a aeronave. O que a gente começa a perceber, né, que as coisas começam a ficar claras, as coisas começam a cair por terra de todas as mentiras, de tudo que as pessoas alegam ser o Partido Novo, que é um partido de engomadinho, um partido de elite, e que está nadando na grana. E você vê, né, até agora eu não consegui nem a vaquinha, né, que todos os candidatos estão colocando, a vereadora do Partido Rico não conseguiu colocar de pé. Eu acho que isso mostra, tá, que a gente precisa, de fato, de mais pessoas dentro do Novo e que menos pessoas de outros partidos, para, de fato, respeitar o dinheiro público, respeitar as pessoas, respeitar o cidadão, respeitar o pagador de impostos. Ah, tá bom, eu achei. Mas o Novo, então, apoia a pobreza nas viagens de avião. Não tem essa restrição estatutária. De jeito nenhum. Tá certo. Agora, como você, novamente com o perdão da informalidade, explica o aumento expressivo dos índices de desemprego causado pelo Novo entre os assessores do seu gabinete, vereadora Pombas? Realmente o Partido Novo contribui para o desemprego de uma parcela significativa de aspones que deixaram de existir graças aos mandatários do Novo. Então, no nosso partido não tem esse monte de aspone, um gabinete entupido, pessoas andando até no teto para trabalhar, não existe isso. Ou então aqueles famosos funcionários fantasmas, isso também não existe no nosso gabinete. Então, sim, o Partido Novo contribui com o desemprego, tendo em vista que a gente diminui o número de assessores, a gente faz uma política de austeridade, a gente tem um compromisso e um respeito com aqueles que votam na gente. Perfeitamente. Quer dizer que, então, o combate aos fantasmas não deixa de ser um fator do combate às assombrações que ainda rondam a vida política desta grande zona eleitoral. Daqui me perdi um pouquinho. Quando a política nós vamos falar sobre o mérito de propostas para o Brasil, para São Paulo. Então, eu lhe pergunto, se quando a política se mistura ao teatrinho de fantoches, fica muito difícil separar o jogo retórico e o mérito das decisões, ou seja, na cena política, é muito difícil simplesmente apoiar as boas medidas e criticar as más? Não, não é exatamente isso que a gente faz. Tudo que o prefeito quer fazer de bom, ele conta com o nosso apoio, conta com o meu engajamento pessoal, inclusive na busca de convencer outros candidatos. E quando eu não concordo, além de não concordar e votar contra, eu peço que outros vereadores também votem contra. Que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Que você não tenha compromisso com o projeto de poder, mas que você tenha compromisso com a entrega. Eu gosto muito da frase de um jornalista americano, né, o Mencken, que ele fala, né, que quando você só considera boas intenções e não o resultado, os efeitos são desastrosos. Friedman também costumava falar bastante sobre isso. Então, é importante que a gente tenha compromisso com o resultado, porque de boas intenções, não é mesmo, Marcos? O inferno está cheio. Exato. E para a gente não ficar sujeito ao duelo de monólogos que muitas vezes se impõe no debate público, a gente precisa seguir um pouco até a linha que eu, aqui fazendo uma autopromoção, a linha que eu defendo no meu podcast Beijo no Cérebro, em que eu digo que a gente em que eu apelo para que se faça uma política centrada e com o norte. E o norte são os méritos das propostas que importam, né?
para as pessoas. E sem fulanizar os debates. Agora sim, olha aí, porque um convidado de uma live, ele não é um convidado de uma live se ele não tiver atrás dele algumas prateleiras com alguns livros. Eu mesmo aqui providenciei uma cenógrafa, a nossa amiga cenógrafa Rosa Pintado, para, né, elaborar aqui os livros que eu nunca li e nem nunca vou ler, mas para que eu possa aparecer minimamente preparado e qualificado com envergadura moral para entrevistar Janaína Lima e para retomar a nossa conversa perguntando a voz Missê. E que história é essa de premiar os bons servidores, hein? Não é um absurdo essa coisa de reconhecer e incentivar quem dá mais resultados? Que o outro vai ganhar meio trocado a menos só porque não produz bolhufas, tadinho. Não, mas o bom mesmo é quando a gente distribui igual. Ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa produzir, ninguém precisa apresentar resultado. É só o fato de ir lá marcar ponto, já está ganhando e sendo promovido. Isso que é bom. É assim que o nosso país afundou, foi assim que a gente se tornou uma nação pobre, que a gente não conseguiu se desenvolver, promover, enfim, o desenvolvimento econômico, socioeconômico que o nosso país tanto precisa. É impossível enquanto... Veja você, né? Mais de 50% de tudo que a União arrecada fica na União só para pagar as despesas da União. Então, assim, e os prefeitos, a gente assiste lá com uma bandejinha na mão, implorando, pelo amor de Deus, qualquer tipo de recursos para o seu município. E os servidores públicos apresentando resultado, não apresentando resultados, ganham do mesmo jeito. E é isso que tem que mudar, é isso mesmo. Quer ganhar, quer ser promovido, quer ganhar um bônus? O que você está agregando para o seu país, meu querido? O que você está contribuindo aonde você está trabalhando? É assim que funciona. Então, é isso mesmo que precisa mudar e é por isso que essa reforma administrativa traz tanta esperança para a gente. Poxa vida, eu acho isso uma injustiça com os funcionários incompetentes, desleixados e faltosos, sabe? Acho que, enfim, vou até deixar de lado isso, porque é um assunto que me deixa um pouco desgostoso. Mas a discussão da reforma tributária precisa ser adiada, precisa continuar sendo adiada, afinal, o tema ainda não foi suficientemente debatido. Por que tanto assodamento, pombas? E eu vou te falar, essa reforma administrativa, tributária, ela ainda não resolve o principal problema do Brasil, a alta carga tributária que a gente paga. Mas ela resolve dois problemas fundamentais, né? Que é melhorar o ambiente de negócios e simplificar a nossa lei. Então, quando a gente desburocratiza e simplifica, né, o funcionamento das obrigações acessórias, a gente já está fazendo um grande favor para aqueles que querem prosperar, aqueles que querem contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Porque hoje, o tanto que o empreendedor trabalha para a burocracia não é brincadeira. Então, a reforma tributária ela é muito importante por isso, porque ela vai conseguir resolver esses dois gargalos que hoje é o calcanhar de Aquiles de todo empreendedor brasileiro. Obviamente que a gente precisa diminuir o tamanho do Estado para que a gente possa diminuir essa carga tributária, porque se a gente não diminuir a despesa, a gente não tem como pensar em diminuir a receita. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa reforma tributária, aprovar essa reforma administrativa para que a gente possa novamente revisitar e ver o que de fato a gente pode mudar no percentual hoje cobrado dos nossos tributos. Sim, sim. Então, passemos para um próximo tópico, mas ainda no campo das reformas. Reforma política, voto distrital,
misto ou sem presunto, fim dos fundões partidários e eleitorais que são uma verdadeira mão boba na sociedade. Que mais, caríssima vereadora? Na verdade, a gente fala, todo mundo, a nossa grande crise política está exatamente por não termos uma reforma decente política aprovada, né? Então, as nossas campanhas continuam sendo caras, o sistema não, vamos dizer assim, não valoriza, né? E não gera representatividade, porque com um deputado federal que responde pelo estado de São Paulo todo, não faz sentido, não tem como, por muito dedicado e compromissado que o deputado seja, ele não consegue dar atenção, tá? Que cada um, né, dos 645 municípios que compõem o nosso estado merece. Então, é importante a gente discutir, sim, a reforma para implantar o voto distrital. Eu acredito muito no sistema misto, né? Então, para que a gente possa garantir uma maior representatividade, diminuindo os custos, aproximando o representante do representado, e além de, por que não a gente instituir o recall? Né? Quantos países fizeram já isso de forma bem-sucedida? E é ter uma garantia, que não é essa coisa, eu fui eleito e se não der tudo certo, eu tenho pelo menos 4 anos de mandato garantido. Não, queridão. Se você não continuar mostrando trabalho, dando atenção e tendo o apoio dessas pessoas para que elas continuem te validando, você perde esse mandato conquistado. Então, eu acredito muito nesses instrumentos e eu acho que a gente está indo um pouco distante, mas eu acredito muito que a renovação vai continuar. Eu acredito muito na renovação municipal esse ano e acredito que em 2022 a gente vai continuar o processo que começamos em 2018 e a gente, sim, vai poder, então, discutir de uma forma séria como é que a gente pode aprovar uma reforma política que, de fato, garanta a representatividade das pessoas. Eu perguntaria acerca do jogo, a disputa político-eleitoral. O nós contra eles que virou eles contra nós. Existe uma linha clara que divide o bem e o mal no universo? Ou o assunto é mais complexo do que isso? Porque o bom para o fulano é ruim para o Beltrano e uma pessoa boa pode ter uma atitude ruim e vice-versa? Esses discursos simples, né, simplistas e taxativos, foi o que nos levou até aqui, né? Nos trouxe até aqui. Então, é sempre importante a gente... Eu fico sempre, quando eu escuto essa fala, né, do bem contra o mal, fica me lembrando muito o que eu vivi na Câmara Municipal com a reforma da Previdência, que foi, assim, uma experiência única em que eu fui colocada por todos os servidores públicos municipais como a vilã. Eu nunca vou esquecer meu marido indo levar meu filho para vacinar no posto de saúde próximo da minha casa, minha cara estampada como a traidora do servidor público. Só pelo motivo de eu estar defendendo o direito desse servidor de receber sua aposentadoria. Não tinha mais dinheiro. Era importante fazer a reforma da Previdência. Então, a gente trouxe todos os especialistas que eles indicaram, todos. Não fizemos questão de boicotar ninguém. E trouxemos também pessoas do nosso lado, né, que que sabiam da importância, como Paulo Tafner, como Leonardo Rolim, Marcelo Caetano, Ana Carla Abrão, Raul Veloso e tantos outros nomes que inclusive foram os responsáveis pela Previdência Nacional e que nos ajudaram a mostrar a importância da Previdência nesse momento. Então, assim, é fundamental a gente entender
que existe muito mais argumento do que esse clichê de bem contra o mal, né? A gente precisa, de fato... Eu tenho um amigo, né, o Anderson Pereira, que ele fala assim, eu acredito em Deus, mas em todo o resto você me apresenta dados. Tá certíssimo ele, né? E tem que ser assinado por Deus com firma reconhecida. Né? Ainda falando sobre a soma de esforços aí e sobre as reformas, perdão, me embananei aqui, é normal, né? Porque eu tenho apenas 30 anos de palhaçada, então, às vezes, né, já é a senilidade também já me ataca, né, turminha? Vamos dar um desconto, né? Quase 50 verões já de vida. Mas olha, o Jair, ele é um reformista nato ou é aquele sujeito meio preguiçosão, de chinelão, que foi convencido a reformar muito a contragosto e aí fala assim, reforma aí, mas não faz sujeira e nem barulho, tá ok? E que não é possível, né? Óbvio. Porque alguém vai perder a boquinha. E é obviamente que quem está perdendo a boquinha nunca perde de boca calada.